Vamos seguir na economia porque a inflação voltou a acelerar no Brasil. Em outubro, ficou acima do esperado. Os preços da energia elétrica, da carne, mais uma vez, foram os que mais pesaram. E isso elevou, evidentemente, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a ficar acima do teto da meta, inclusive deste ano. Quem está conosco agora para conversar sobre esse assunto é o economista Alex André. Muito bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Marcelo. Então, Alex, nós tivemos essa decisão do Copom, claro, trouxemos aí reflexos do setor produtivo, que cada vez mais reclamam, evidentemente, em oposição ao setor financeiro. Como é que o senhor avalia daqui para frente aí toda essa situação? Nós temos níveis aí de crescimento econômico acima, o PIB acima do esperado para o ano, na avaliação inicial, né, dos economistas, e também até a questão do emprego, mostrando todo o seu empenho. Então, daí tem toda essa decisão do Copom também. Mas como que o senhor avalia isso pesando no bolso do brasileiro cada vez mais? Exatamente, Marcelo. Os dados de inflação, como você muito bem disse, né, que não vieram acima do esperado, energia foi o principal destaque e estávamos, inclusive, em bandeira vermelha. Então, agora, inclusive, teve uma mudança de bandeira agora recentemente. Isso deve, na margem, até melhorar esse aspecto de inflação. Mas, por outro lado, como você falou da carne e outros, transportes também, por exemplo, vai ser um destaque também negativo, que o mercado já começa a precificar isso daqui para frente como um principal problema por causa do dólar, né? Ou seja, em relação não só a combustíveis, também a questão dos derivados. Então, o dólar ele acaba penalizando muito, né, em relação à inflação. Não só em relação ao consumo, propriamente dito, mas também tudo que está indexado a ele. Acho que a inflação é o principal destaque, lembrando que semana que vem o Copom, teremos, né, a ata do Copom já na terça-feira, que aí realmente, como o próprio Banco Central diz, né, a balança de risco, para onde o Banco Central vai começar a entender que a inflação aqui no Brasil preocupa, porque o fiscal, não só a inflação propriamente dita, mas o fiscal preocupa ainda mais, né? A falta de compromisso do executivo, né? Ou seja, todo esse esforço que o planejamento, o Ministério da Economia está tentando trazer um plano crível, né, para reduzir, né, todo esse gasto, ainda não foi divulgado. Então isso gera uma preocupação, gera uma incerteza que claramente o mercado precifica já Selic a 12% no final desse ano. Nós tivemos aí um aumento de 0,5% e agora o mercado já precifica na reunião de dezembro mais 0,75% para a Selic finalizando esse ano a 12%, e é realmente um cenário muito preocupante. Da Luz tem uma pergunta. Bom dia, é um prazer falar consigo. A gente se vê numa semana em que houve aumento considerável da taxa de juros e muitas discussões no governo buscando resolver o corte de gastos, mas nada de concreto tenha sido apresentado mesmo. Será que, se na semana que vem, ou mesmo que ainda na outra, o governo de fato apresentar uma proposta minimamente séria de corte de gastos, conseguiremos ainda segurar a inflação ou ela já entrou num ascendente difícil de ser interrompido? Em relação à inflação, nós teremos ainda que ter um aumento, né, de percepção, né, de uma taxa de juros mais altas aqui no Brasil. Mesmo que o Banco Central ele não suba 0,75, suba meio na próxima reunião, por um compromisso fiscal do governo que pode ser apresentado nessa semana ou na próxima, como você comentou muito bem, que vem sendo adiado essa apresentação e gera muita incerteza no mercado, isso pode até melhorar na margem. Mas a gente sabe muito bem que os dados de inflação ainda estão muito fortes, né? Vieram acima do esperado, e teremos um dado importantíssimo na semana que vem, no pré-feriado, na quinta-feira, que é o IBC-BR, né? Que a gente chama de prévia do PIB, que vai medir a atividade econômica. Aqui no Brasil estamos com uma atividade econômica muito forte. Ainda não estamos observando uma dinâmica mais desaquecida por parte do consumo. Embora, né, a inflação tenha subido, embora nós tenhamos observado a taxa de juros também subindo, mas, por outro lado, quando a gente até olha as empresas listadas, os bancos também divulgando resultado, nós vimos aí a adimplência controlada. Está travando o áudio. Voltou, produção? Não voltou? Então, Daqui a pouco nós vamos restabelecer, então, o contato com o economista Alex André para falar justamente aí dessa questão da inflação e também desse ajuste fiscal que nesta semana, e aquilo que ele falou, né, Elisângela, porque fica essa expectativa.
havia para previsão para essa semana, fica para a próxima. Então, vai se criando uma expectativa daquilo que o governo, de repente, algo detalhado, preciso, algo que deve ser levado em consideração, ou será muito pífio essa apresentação, a proposta do governo. É algo que mude o cenário, né? Exatamente, né? E toda essa questão fiscal que preocupa muito, né, Zé Maria Trindade? Sim, é uma preocupação constante. Assusta porque essa caixa de ferramentas para combater a inflação tem apenas a taxa de juros. O Brasil foi muito bem administrado aí na área econômica pelo presidente do Banco Central, Campos Neto, que foi considerado um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo, exatamente porque ele entendeu o processo, elevou os juros aqui na hora certa, porque ali logo depois da pandemia havia uma demanda muito grande e as indústrias não estavam preparadas para o fornecimento do produto. Escassez gera aumento de preços, ou seja, inflação. E o Brasil controlou muito bem. O que está acontecendo no momento é uma inflação setorial, ou seja, em alguns setores a inflação está muito maior. E o pior, na área do consumo da classe média e da classe baixa, da área de alimentação, a residência como um todo, né? Alimentação, energia elétrica. Então, isso está provocando uma sensação de que não está legal, de que a economia não vai bem. Então, além dos números de inflação, existe esse sentimento de que a situação é muito mais grave. Me parece bastante preocupante essa sensação que você traz, Maria, de que a situação esteja bem grave. Eu tenho a impressão que esse governo está num momento crítico, que ou apresenta um corte de gastos muito convincente e controla a inflação, ou corre um grave risco de perder o pé do controle das despesas, da economia e tornar a possível reeleição muitíssimo difícil.